Olá, good morning, good morning. Tudo bem? Vamos aí esperar o pessoal chegando. Hoje temos uma pessoa muito legal que a gente vai conversar. Esperar aí das 11 horas, né? Falta um minutinho. Morning, morning. Deixa eu pôr meus olhinhos aqui, deixa eu acompanhar aqui quem tá entrando. Ah, Marcos Paulo, Sarinha, tudo bem? Hello, tudo bem? Então, bom dia. Aí, 11 horas. Como vocês sabem, né, eu estive em São Paulo esse final de semana e quem acompanhou foi muito bom, aprendendo aí sobre curso digital, curso online, foi muito legal. E good morning, eu uma turma aí bem legal, de uma mentoria Level Up, conheci muita gente legal nessa mentoria, mais gente ainda conheci aí agora em São Paulo, e conheci o Pablo. E a gente conversou bastante, eu achei muito interessante que a gente sempre fala que quem faz inglês, quem domina inglês, quem se comunica com inglês, essa pessoa ganha mais, né? Tem pesquisas aí que essa pessoa ganha 60% a mais, né? Aí o que acontece? A pessoa ganha mais, mas ela não sabe fazer com esse dinheiro. As oportunidades aparecem, né? Tudo aparece, tudo chega aí. E o que fazer com esse dinheiro? Isso que eu vou conversar com o Pablo hoje. Como que o inglês melhorou a vida dele, as oportunidades que apareceram e ele conseguiu agarrar essas oportunidades porque ele sabia inglês fluente, ele conversava inglês e que ele também o que ele fez com esse dinheiro, né? E ele vai contar para nós o que a gente pode fazer. Então, Pablo, Pablo Canassim. Aí, good morning, Olá, dear. good morning. Tudo bem? Como é que você Tudo tá? bom? E você? Como é que vão as coisas por aí? Tudo Tô jóia, acertando aqui. graças a Deus. Tudo em ordem agora. Se apresenta aí para nós melhor, que eu só falei rapidamente sobre você. Conta aí para nós sobre você, por Ah, favor. legal. Bom, primeiro, Gisele, muito obrigado pela oportunidade, né? Pelo convite aí, em Obrigada poder, eu. poder participar dessa conversa, né? Um bate-papo aí sobre como é que o inglês transforma a vida da gente, né? E como é que a gente, por conta disso, é, surgem, né? Novas oportunidades. E o surgir é uma coisa que não é bem surgir, né? Quando você está preparado, né? E as coisas aparecem, não é sorte, não é surgiu do nada, né? Você construiu e buscou tudo isso, né? Então você está plantando e na verdade você está colhendo, é que a colheita demora um pouquinho, né? Então tira essa ideia de que ao acaso, de repente, do nada, alguma coisa aconteceu. Nada, para com isso, né? É Tudo é verdade. resultado de uma construção, né? Então, estou muito feliz em poder bater esse papo com você aqui, falar sobre essas conquistas, né? E como é que a gente dá conta disso tudo. E, bom, eu sou professor, né? Sou professor de paixão e profissão. Comecei a dar aula, eu tinha 19 anos, Bem-vindo faz ao um bom clube tempo, né? também. Mas o segredo da juventude é a matemática, né? Pode ver que, né? O Que tempo bom. passa, mas resolver equações é um ótimo elixir da juventude, né? E eu, antes de começar a dar aula, né, de fazer a graduação de matemática, eu fiz um intercâmbio. Então, né, no final do meu ensino médio, né, eu fiz intercâmbio e foi uma coisa interessante, porque eu fui para a Holanda, na verdade, né? Então, Legal. supostamente ia aprender holandês, mas na época onde eu morava não tinha um professor de holandês para você já poder sair daqui com alguma coisa pronta, né? Então, o óbvio seria o inglês. E eu já descobri que o pessoal lá, né, os holandeses, falam muito bem inglês também. Então, eu percebi que não ia ser nenhum trauma, né? Nenhuma complicação eu chegar com o inglês e depois lá aprender o holandês. E foi o que aconteceu. Eu aqui comecei a estudar mais inglês, né? Preparar e foi aquele inglês de comunicação. Então, eu cheguei lá
foi inevitável desenvolver o meu inglês de comunicação, mas a princípio, né, aquele primeiro inglês de você conversar, de você contar coisas, ouvir histórias, né? Mas nada ainda num nível, né, de desenvolvimento, de especificidade, né? Aí quando eu voltei, eu comecei a minha graduação, comecei a estudar matemática, e isso já começou a mudar um pouco as oportunidades, né? Logo no meu primeiro ano de graduação, eu já consegui trabalhos, né, em escolas, porque, bom, além de gostar muito de matemática, da matemática, eu já tinha pelo menos essas duas línguas a mais no meu currículo. E na época ainda não tinha tanto material disponível na internet, e menos ainda os tradutores automáticos. Então, realmente, foi uma mudança, né? Foi um divisor aí em termos de profissão. Isso foi legal porque eu já conseguia pegar livros, conseguia pegar materiais e era muito mais fácil traduzir e incorporar o que já existia. Isso é muito legal, né? E aí foi Muito também bom. participar de comunidades internacionais de matemática, né? De congressos, e não Sim, tem dúvida, aí você começa a perceber que o inglês precisa começar a ficar mais especializado, né? A matemática tem um vocabulário específico, assim como qualquer área, né? sim, O que eu estou falando aqui claro. para minha É, área, você como especialista, né, em inglês aí corporativo, sabe que para cada segmento, para cada profissão, tem lá a sua área, a necessidade específica de vocabulário. Que aí você percebe que só saber bater papo, só saber conversar não é é o suficiente, começo, né? né? A gente É, começa por aí, né? e isso foi crescendo, foi abrindo portas, né? Eu até hoje estou envolvido em comunidades internacionais, o que naturalmente facilita tudo, né? E a outra coisa é que também, né, no meio da minha jornada para cá, eu comecei a estudar um pouco mais de economia, de finanças pessoais. Então, eu fui incorporando tanto esse lado de matemática, matemática tradicional, né? Até hoje dou aula em colégio e adoro, é uma paixão mesmo, né? Mas também desenvolvi vários cursos, vários programas, né, de finanças pessoais e investimentos, desde jovens, né, até adultos. Então, eu mantenho essas duas coisas ativas hoje e eu percebi o seguinte, né, ao longo dessa jornada toda aí, cada vez que você tinha, além da sua formação da área específica, línguas a mais, para poder trazer coisas a mais, poder participar de coisas a mais que eram fora do seu país, isso já mudava o jogo, né, e Ah, mudava. E com certeza. certamente como você falou dos 60%, eu acho que em termos de professor, professor, em termos dessa situação de você trabalhar numa escola tradicional e numa escola internacional, né? Isso certamente dobra o salário fácil. Eu acho que para começo de Com conversa, certeza. dobra o salário. E o que eu acho interessante, ô Pablo, é que o que acontece com as pessoas que tem que mudar um pouquinho a mentalidade? Que as pessoas às vezes procuram aprender o inglês quando a oportunidade aparece. Aí bate Sim, lá na porta uma oportunidade, a pessoa assim, nossa, tem entrevista de emprego daqui 2 meses, daqui um mês, semana que vem, eu preciso aprender. E não é assim, não né? vai ter um Você tem que milagre. estar pronto quando a oportunidade bater na sua porta. Né? Então você tem que se preparar com antecedência, porque não é assim, 6 meses você já está falando. As pessoas têm que ter paciência, né? Tem que ter essa é, dedicação. Não é assim, chegou, nossa, não posso perder essa oportunidade. Já perdeu. Você tem que se É. preparar antes, né? Que eu acho que acredito que foi realmente o que você fez, né? Como é que o inglês entrou aí na sua vida profissional? E até nesse ponto, né, num primeiro momento, quando eu participava das comunidades internacionais, tudo que saía de resultado, né, era publicado através de papers, né? Então, um paper, no final, ele passa por uma revisão, ele E, passa. Então, mesmo que você fale alguma coisa equivocada, errada, né, a comunicação ali errou uma preposição, errou alguma coisa aqui, na comunicação, a comunicação acontece, né? Mas a produção final, ela vai passar por uma revisão. Mas aí, sim, recentemente, eu comecei a dar aulas em inglês, né? Aulas de matemática em inglês. Isso mudou a necessidade, por quê? Aí é diferente, né? Na hora que você está dando uma aula, né? Cometer uma gafe ali ortográfica é ruim, né? Mostra que você não é tudo aquilo que você falou que não era, pode, né? né? O professor não pode falar mal vai nem em inglês nem em português, não Sim, pode. uma coisa é você, né, enroscou, né, sei lá, gaguejou, tossiu, alguma coisa. Outra coisa é você cometer um erro crasso, assim, uma coisa que faz, meu Deus, doeu até a alma, né? Esse erro aí, não pode, né? E aí, só, né, nesse último momento, né, que foi, esse ano eu comecei a dar aula numa escola internacional, então essa escola internacional aí Que sim, beleza. 100% em inglês, né, exceto
português, filosofia e sociologia, que são do currículo brasileiro, né? O restante. Mas eu comecei essa jornada 6 meses antes. Então, no ano passado, 6 meses antes de começar as aulas desse ano, que eu já comecei as entrevistas, as aulas testes. Quando tudo deu certo, aí eu entrei numa mentoria para dar, né, uma polida, uma lustrada e subir de nível em inglês para nesses 6 meses aí focado com o professor, né? E isso é uma coisa que você tem que ter a humildade de entender que não tem nada de errado você ao longo da vida inteira encontrar um novo professor, um outro professor. Essa ideia de que eu cheguei num nível que eu não tenho mais com quem aprender. Para com essa bobagem, né? A Você gente sempre sempre vai tem, ter, sempre sempre tem. tem que aprender. Não tem essa ideia de que, mas então como é que eu, com tanta bagagem, vou, né, ficar na frente de um professor? Você vai ficar porque você vai aprender alguma outra coisa que não está na sua bagagem, né? Ao Conhecimento ocupa contrário. espaço, né, Pablo? A gente sempre tem espaço para Não tem, mais. né? Pode vir. Isso eu brinco sempre, né? O Ministério da Saúde adverte, né? Conhecimento, acumule sem moderação, né? Isso não tem moderação. Pode pôr para Boa. dentro, não tem problema. E aí foi preparando tudo para chegar num ponto de poder ter o inglês num nível de tanto de fluência que eu já tinha, mas de vocabulário alinhado para poder falar da matemática. E aí eu começo a perceber que, assim, conversando com as pessoas, já mudando de circuito, né? Mudando de círculo profissional, essa é uma área que tem muita vaga, tem bastante vaga, sim, mas tem pouquíssima gente preparada para aceitar. Então, você vê gente que sabe matemática, gente que sabe inglês, mas os dois ao mesmo tempo, tem pouca gente. Então, é aí que entra uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade profissional, que, poxa vida, estar preparado é conseguir, né? E eu vejo que isso aí tem para muitas áreas, né? Estamos falando específico da minha área, mas, olha, para qualquer área, você vai perceber que para crescer profissionalmente, ele crescer na carreira, alcançar postos mais elevados, não dá para você só ser o expert naquela área se você não tiver outra língua, não tem Um como, né? E diferencial, não dá para verdade. enganar esse negócio de, eu fiz 8 anos não sei o quê, fiz 3 anos não sei o quê. Não, não, pera lá que, né, o buraco é um pouco mais embaixo, você ter Com certeza e certeza. confiança É. nessa sua fluência, né? E o inglês demora, né, Pablo? Não é assim Bora. como as pessoas estão querendo passar hoje em dia, que em 6 meses você está fluente. Não é assim, é uma coisa demorada, que tem paciência, tem que ter persistência, né? E depois, igual você falou, né? Surgiu a oportunidade, você vai só ali lapidar o que você já sabe, que você já treinou por muitos anos, e vai lapidar de acordo com o que a proposta que você recebeu ser mais específica, como você falou. E quando as pessoas falam em inglês, pensa só em multinacional, pensa só em, né, trabalhos corporativos, as pessoas não têm essa ideia de que professor, né, um professor de matemática vai ganhar Pois mais porque é. sabe inglês. Fala um pouquinho mais sobre É, isso aí, é, como é, é que é isso? isso deixa de ser até, sei lá, talvez primeiro, a gente sabe que professor, né, é uma carreira que normalmente as pessoas olham assim, né, professor, né? É isso aí. Então, é a questão de, na verdade, você vai encontrar profissional bem-sucedido em qualquer área, seja professor, seja médico, seja dentista, seja É. advogado, seja engenheiro, seja, sei lá, não importa, né? Não existe a profissão que dá certo para todo mundo ou a profissão que é fadado, né, a você ficar lá atrás. Porque a questão toda está no profissional, né? Quando você está se equipando e se diferenciando, porque não existe uma faculdade que dê a formação que eu tenho. E não existe um outro professor que tenha a formação que eu tenho. Por quê? Porque eu fui personalizando a minha jornada. Então, eu aprendi matemática, claro, fiz graduação, tenho licenciatura, né? Mas aí eu percebi que outras coisas eu podia colocar na minha formação, de modo que a graduação, a faculdade não ofereceu, mas isso começa a ser algo tão peculiar, tão específico meu, né? Que só eu tenho, né? Isso não é que eu sou único, né? Mas cada um de nós pode ser único mesmo, né? Você deixa de ser aquele profissional default que simplesmente fez a graduação, tem um diploma, cursou e passa a ser alguém que tem experiências, né? Que tem outras habilidades que trazem e isso diferencia muito. Então, eu vejo professores, né? Existe uma gama de escolas de excelência e que buscam isso e que tem mercado tanto para você trabalhar, como as escolas têm mercado para ter clientes, para ter alunos. Então, é um nicho que, para ser explorado, está lá pronto,
mas você tem que estar qualificado, Sim. né? Não adianta E a tendência hoje só é a boa muito grande vontade, né? dessas escolas, né, internacionais, escolas americanas, os alunos terem aquela grade curricular de manhã e tarde, né? Aprender Essa essas matérias em inglês, isso aí hoje é uma tendência muito grande. é, tanto as escolas bilíngues, né? Você tem várias escolas que são bilíngues, então elas têm um currículo misturado, né? Ao Sim. mesmo tempo, elas não são internacionais, elas são simplesmente bilíngues, Uhum. mas ao mesmo tempo você tem as escolas internacionais. E se você está começando uma carreira, né? Mudar de cidade, porque onde elas estão? Você precisa procurar onde elas estão. Toda cidade tem uma escola dessa? Não, não tem. Mas existem muitas escolas em grandes cidades. Então, às vezes, você, em início de jornada de carreira, né? Pensar numa mudança inicial para você achar uma oportunidade como essa e crescer, você não tem a dúvida que anos, né, os anos vão passando e ao invés de você se tornar aquele profissional com menos oportunidades, você vai se tornando um profissional mais maduro, né, mais experiente, mais capacitado. E aí, enquanto você tiver a energia e a vontade de fazer, não Pois vai é. faltar oportunidade. É. Porque a oferta de profissionais para esse tipo de trabalho ainda é pequena, né? Tem coisas que você perguntar, você tem milhões de candidatos. Tem coisas que você perguntar, você tem meia dúzia de candidatos. Então, é aí que mora, né, uma grande oportunidade para você ter um plano de vida, né, um plano de carreira. E não simplesmente, você mais um na maioria, mais um na massa, né? Sim, com certeza. Essas tendências aí, elas vão crescendo e de repente explode e não tem mão de Não tem, obra, né? não tem. Então é na hora que entra a pessoa que tiver mais qualificada. E assim, você não se qualifica do dia para a noite, né? Tem que ter essa preparação aí e tá pronto quando a oportunidade chegar, né? Então essas E assim, melhores posições, esses melhores salários, essas outras demandas, elas vêm para quem está preparado, né? Mas conta um pouquinho como é que é dar aula de matemática e inglês. Conta isso para nós. Isso é olha, interessante, como gostei. eu gosto muito de dar aula, né? Eu sempre dei aula, então para mim foi tranquilo em termos. A matemática, eu me virei bem, isso aí sempre não tem um problema, né? Mas a questão do inglês, essa deu um trabalho estudar, né? E é legal que também foi um novo desafio, né? Eu acho que assim, quando você se desafia e você entra numa nova jornada, né? Isso traz uma outra energia, né? Você deixa de se sentir sei lá, já fadado ao fim de carreira, e pelo contrário, né, é o recomeço, né, é um novo começo de uma carreira. Então, trabalhar a questão de pronúncia, de vocabulário inicialmente, porque assim, olha, o vocabulário de qualquer área é muito vasto, mas ele é muito peculiar, ele não é Sim, tão óbvio quanto parece, né? E esquece os cognatos ou aquelas coisas que são parecidas, que é só mudar a pronúncia, né? Não, a equação é equation. Então, é tudo só fazer essa mudança. Não, 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 não. Você tem palavras muito peculiares e a questão também da pronúncia dessas palavras. Tem palavras que, assim, se você não aprendeu e não cresceu, não se desenvolveu nesse aspecto, a pronúncia, ela te pega muito, mas muito rápido. Mas, assim, por outro lado, eu acho tão gostoso, né? Porque é uma maneira diferente de ver a matemática que eu conheço, mas ao mesmo tempo ela é rejuvenescedora, né? Você traz aí uma sim, baita energia nova. E quando você sem vê dúvida. um campo de trabalho tão aberto, né? Eu acho que é aquela minha meta de vida de dar aula até o meu penúltimo dia de vida, né? No último dia eu quero arrumar a gaveta de meias e deixar a senha pro pessoal aí, né? Boa, Mas boa. assim, isso traz com que a gente não se sinta parado no tempo ou já assim, então você já começou a ficar, né, na reta final da sua profissão, você já começa a ser descartado. Não, né? Você só precisa ter energia para tocar o barco, né? E pegar o que Mas você já se preparou durante os anos todos e dar uma reciclada, né? Eu dou aula há exatamente. 40 anos de inglês, mas hoje tem esse novo desafio aí do digital, né, Pablo? E Eu tô aí aí, com assim, 58 você anos, vê, mas é um novo desafio, uma aula diferente que eu tô me preparando, tô adorando e assim, eu acho que é isso que é a grande sacada da gente não envelhecer, da gente estar no mercado, pegar o que a gente se preparou durante os anos, reciclar e estar preparado para as novas oportunidades que vão você batendo vê, na porta. o inglês não mudou, né? Mas o Não. fato das ferramentas e os modelos, né, de ensino terem mudado, né, faz com que você corra atrás. E acho que esse correr atrás
é muito interessante, é muito gostoso. Eu acho que isso aí dá sentido para a vida, dá vontade de E fazer alguma coisa, né? Porque às dá. vezes me pergunto, mas você não cansa de dar a mesma aula, né? Tanto tempo? Eu falo, a questão é que ela não é a mesma Nunca é aula todo a esse mesma tempo, aula, exatamente. A aula nunca é a né? mesma. O assunto pode ser o Apesar mesmo, mas a aula nunca é, o não teorema é? de Pitágoras não mudou, mas sei lá, você sempre vai buscando novas maneiras de falar daquilo, né? É, E isso faz com que não seja tão monótono quanto pareça, né? é Acho que aí é que exatamente. entra também a questão de um pouco da resiliência, né? Daquela vontade de fazer diferente, de ser diferente, né? E que tantos vão ficando pelo caminho e essa pirâmide vai afunilando. Então, eu acho que você entra numa fase em não ter medo, né, da própria concorrência. Por quê? Porque primeiro você tem consciência da sua bagagem, do seu currículo. E segundo, você vai percebendo que cada vez tem menos concorrência. Exige mais preparo, né? Sim. Mas tem menos concorrência. Então, é muito mais fácil hoje em dia conseguir uma vaga do que quando você é estagiário e está concorrendo com outros milhares, né? Exatamente iguais a você. E tem isso aí é engraçado, né? Que as pessoas falam que você vai ficar mais velho, vai ficar mais difícil de arrumar e tal. Mas se você tem essa energia, se você tem essa vontade, você está preparado, você vai ali lapidando o que você já se preparou durante anos, essas vagas vão ser com, com certeza preenchidas por pessoas mais capacitadas e também as mais velhas, né? Não é porque você está aí chegando nos 60 que você está fora do mercado de trabalho. De É forma só você alguma. estar aí preparado quando as oportunidades baterem na sua porta, E, né? E ao mesmo tempo, né, vamos falar um pouco da parte mais corporativa, né, dessa história, né? Você, quando está no início de carreira, está numa reunião, né? Hoje é inevitável, né, você ter aí conexões e contatos, né, com o mundo inteiro. E veja, essas questões por exemplo, da comunidade internacional de matemática. São dezenas de países participando, mas a língua oficial é o inglês. Não tem como Sim, ser, né? não Então, tem hoje, mesmo como. fazendo negócios com países que não são de língua inglesa, naturalmente língua inglesa, você acaba falando inglês porque é o jeito mais comum de todo mundo buscar a mesma língua, né? Então, você numa reunião, numa conversa, num negócio, por mais que você ainda seja iniciante, mas você já mostrar que você tem algum domínio, que você dá alguma opinião, você faz algum comentário e o outro não faz nada, você tem a certeza, né, de que o seu chefe ali, o seu gerente, o seu diretor já vai olhar diferente para você. Né? Vai pensar, opa, ali tem alguém que está buscando fazer alguma coisa a mais que esse outro não faz e a hora que tiver que escolher um dos dois, você já É. sabe quem é que vai ser escolhido. Aí você Então, não vai ser aquele que está lá há muitos anos, que vai ser ali agora, o seu chefe vai ser o seu estagiário só por causa do inglês, exato, né? né? Não vai ser isso Então, que vai acontecer. isso é uma Você vai estar ali à mentalidade, tem que ter frente. essa mentalidade, né? Tem. Não tem. E essa mentalidade, ela tem que ser criada com naturalidade. Então, eu sempre, né? O inglês para mim sempre foi natural, porque desde os meus 17 anos, do meu intercâmbio, o inglês esteve presente na minha vida. Então, para mim, mas assim, eu vejo gente que às vezes, né? Diz que tem uma longa vida, né? De estudou inglês e alguém aparece para falar inglês, na hora a pessoa, né? Ai meu Deus, e agora? Como é que eu falo mesmo? E parece que aquela coisa toda aí não pode ser desse jeito, né? Não, a Tem que pessoa ser tem que botar o natural. inglês no dia a dia dela, tem que fazer parte da sua rotina, senão E realmente hoje em dia aquele tem negócio de duas tanta aulinhas por semana ferramenta, né? ali não Você tem tem como. aí, você pode assistir filmes, né? Séries, todas em inglês, com legenda em inglês. Então, você tem muitas maneiras de você treinar. Você tem aplicativos, você tem softwares, você tem essas. Outro dia eu fiz um teste, né? Eu participei de um piloto para aqueles testes de níveis, né? Aham. A1, A2, B1, B2, Uhum. né? Mas usando uma inteligência artificial, né? Então eu sabia que eu ia participar do teste, né? Não fui surpreendido nada. E a questão foi a seguinte: você tem que entrar no teste, então você coloca lá seu nome, né? Seu currículo, o que você gosta, o que você não gosta, e a inteligência artificial começa a desenvolver uma conversação, um bate-papo com você. Eu fiquei assustado com a naturalidade com que esses novos aplicativos funcionam, porque assim, se não tivesse me falado que era um teste, que era, né, uma inteligência artificial, né, um robô,
eu dificilmente eu teria percebido ali, porque foi engraçado pelo seguinte, eu sempre gostei muito de duas matérias, matemática e biologia, né? Tanto que foi a divisão foi escolher entre ser professor ou ser médico, né? Bem Foi. diferente. Então, eu coloquei lá. Aí ela falou, bom, eu vi que você também gosta de biologia. Podemos falar sobre biologia? Eu falei, claro, vamos falar sobre biologia. Então, me conta o que você lembra de cadeia alimentar, né? Eu falei, Oh, cadeia alimentar. Bom, aí eu sabia, eu lembro da essência, né, do conhecimento, mas e os nomes, né? Eu fui pensando, né, e fui falando, bom, então você tem lá os producers, né, os produtores, né? Aí você pode ter, por exemplo, uma vaca, que é o consumidor primário, o consumer, né? Aí você tem nós, humanos, que consumimos a carne da vaca, somos os consumidores secundários, né? E aí eu lembrei, não lembrava como é que era o final da cadeia. Eu falei, olha, aí de repente nós morremos, né? E aí eu disse assim, né? Os vermes, né? Eles vão se alimentar, né? Dos mortos, né? Ele falou assim, pera lá, né? A sua ideia tá certa, mas os vermes, eles não se alimentam, eles decompõem os seres mortos, né? Eu falei, caramba, inclusive a inteligência artificial me corrigiu, né? A ponto de dizer que eu não tinha usado um termo correto, né? Eles são decompositores, né? Eu tomei um susto, depois, claro, fazia parte do teste todo, né? A gente está refinando esse mecanismo, né? Isso foi incrível, né? Mas aí, eu acho que mas além de você vê tudo que isso, é o inglês, você não ia fazer isso em outra língua nenhuma, não, não, né? não ia, não ia, Toda não ia. inteligência artificial aí vai vir em inglês. O É. mundo hoje está caminhando e não tem como mais, E né? Não é mais aí luxo, entra é uma uma outra. necessidade. E entra um outro elemento que eu acho que pode ajudar muito nesse desenvolvimento, que é você buscar uma mentoria mais personalizada, né? Que é o trabalho que, por exemplo, você desenvolve, né? E eu conheço outros professores que desenvolvem Sim, algo que é ajustado. Então, quando eu precisei, naqueles últimos 6 meses, para preparar para dar aula, eu não fui fazer um curso tradicional, né? Eu não era um curso tradicional de conversação, eu precisava de alguém que pudesse me ajudar a desenvolver o inglês voltado para as aulas ali de é. matemática. Então, hoje em dia é A muito fácil, tendência e é claro, essa, com o né? advento da internet, a gente poder fazer isso online, né? Não preciso mais ir até o seu escritório, a sua casa, a sua escola, não. Então, é muito fácil e essa é uma baita de uma sacada que as pessoas têm que aprender e ver como um investimento, que muita gente vê essa história de, mas eu tô gastando dinheiro com isso, né? Depende, né? Tem coisa que você gasta É que dinheiro, tem coisa que você você faz investimento. investe. Você investe, Exatamente. né? Aquilo Exatamente. para mim foram 6 meses de investimento, onde eu Sem estava dúvida. realmente procurando e precisando de alguém que, apesar, eu não estava precisando melhorar minha bagagem de matemática, e sim a minha questão do Tá inglês, né? precisando E dar isso uma polida ali no negócio, né? isso muda o jogo, porque aí você encontra pessoas que podem te atender. Eu cheguei a fazer coisas em grupo, né? Legal. Cheguei a fazer coisas individuais, mas era muito específico, né? E atendendo a minha necessidade. Então, profissionais, e a gente já está a gente atende um público, né? Você, eu, a gente atende um público que já é profissional, né? Que já passou da primeira formação, está na hora de fazer vamos chamar de uma especialização, né? Aí sim tem que buscar gente Isso. especializada, tem que Tem que buscar ter, sem mentoria dúvida. individualizada. E olha, no fundo, talvez você acabe desembolsando quase as mesmas quantias, né? Muita gente acha que é muito mais caro. Não, eu acho que não é muito mais caro. Não, Mas o hoje em dia não. retorno que vai dar, É muito maior. aí É. acabou. Muito fácil. Vamos pegar esse gancho aí que você falou, que você fez um investimento aí, né, no inglês, para poder alinhar o que você precisava, você já tinha do inglês com a matemática. E você não é só professor de matemática, você trabalha com outras coisas, né? Você trabalha Pois com é. investimento também. Conta para nós É. isso aí. Porque se eu for fazer aula com você, então a gente vai poder fazer sobre investimentos em inglês, hein? Isso é uma boa, hein? Já Pode, pode, pensou? pode. Aliás, podemos até deixar um desafio aqui, né? Que eu estou me desafiando, que é a gente fazer uma live em inglês para falar de finanças pessoais, né? Bora! Adorei. Você vai ter que dar uma aula antes, né? Você vai ter que dar uma aula antes para a Olha, gente porque falar de assim, investimentos, você tem que depois de, aprender, é, depois de ter abraçado né? essa ideia da aula de matemática em inglês, foi bom, mas se eu trabalho com finanças, por que não? Aí eu descobri que é um outro mundo de vocabulário. Tô Assim, dentro. juros, Ah, vou juros em qualquer adorar. lugar do mundo, né? Sim, com Mas assim, certeza. Mas você tem esse falar outro sobre as trabalho, você não é coisas, né? só, você não é só Não é professor de só trocar o matemática. finalzinho, não, né? Então Não. vamos marcar um dia para falar disso aí. Mas o que eu fiz? Na metade da minha jornada para cá, desculpa, na metade da minha vida profissional para cá, né?
de uns 15, 18 anos para cá, eu comecei também a dar aulas de matemática financeira e comecei a estudar mais economia, finanças, né? Construí aí, participei de vários cursos voltados aí para a escola que eu trabalhava, né? Para os alunos, né? Para as famílias. E aí eu descobri um outro negócio muito legal, que era poder ajudar e perceber o quantas pessoas, né? Hoje em dia estão aí perdidas. Nosso país é muito carente de educação financeira, né? E aí eu comecei a perceber o seguinte: as pessoas melhoram de vida, né? Começam a ter aí uma renda maior, mas não sabem o que fazer com esse dinheiro, né? Aí acaba fazendo bobagem. Então, eu criei Acaba um que a vida fica programa, pior né? do que estava antes, né? É, as pessoas estão ganhando mais, mas não estão vivendo melhor do que viviam antes, às vezes até pior, né? Acaba fazendo bobagem aí. Porque o fato é o seguinte: o dinheiro ele é um meio, ele não é um fim. Então, se você não tiver uma razão pela qual você está buscando aquele dinheiro, se você não tiver um planejamento, um propósito, dinheiro na mão, sem saber o que fazer, você acaba fazendo bobagem. Fazendo bobagem que eu falo dinheiro é um recurso. Você pode usar um recurso de maneira eficiente ou Sim, ineficiente. sem Eu não dúvida. estou aqui para arbitrar sobre o dinheiro de ninguém. Cada um faz o que bem entender com o seu dinheiro. Mas você pode fazer uma análise e verificar se você usou de forma eficiente ou ineficiente, né? Então aí nas minhas aulas, primeiro surgiu, né, um acrônimo aí do meu sobrenome, né? Os alunos me chamavam de professor Grana Sim, ao invés do Gana Ah, Sim, né? Grana Gana, Sim. que ótimo! Virou do próprio sobrenome. E aí, né, então do professor Grana Sim virou o projeto Grana Sim, né, o PGS. Mas que também acabou se transformando no acrônimo, né, de planejamento, gestão e sucesso. Então a Que questão legal, toda adorei, não sabia. Eu o sabia do PGS, o PGS, mas não PGS sabia que do era do meu Grana programa assim. e Ótimo. aí, a grande ideia é a seguinte, né? Não importa quanto dinheiro você faz por mês, qual é a sua condição social. Importa como você cuida desse seu dinheiro, Sem né? dúvida. Por vezes, né? A gente está falando aí de mudança de cargo, né? E, sei lá, de repente melhorar 50%, 60% do seu salário. Mas se você não tiver uma mentalidade para poder lidar com isso e saber usar isso, esse aumento já já ele não vai refletir em nada na sua vida, né? Não Faz vai. sofrer. Então, eu acho que assim, quando você está falando de dinheiro, primeira coisa não é falar de dinheiro. É o propósito pelo qual você precisa desse dinheiro, né? Onde você quer? O que é importante para você hoje? O que é importante para você amanhã, daqui a 6 meses, daqui a um ano? Então, qual é o seu projeto de vida? Quais são suas metas? Quando você tem isso definido, aí você consegue pensar em metas financeiras para poder realizar seus sonhos, né? Porque, como eu já falei, se eu simplesmente. Quantas vezes você não escuta histórias aí de pessoas que ganham na loteria, então o cara fica milionário, literalmente, ganhou, Verdade. né, milhões de reais, tempos depois, se foi, Tem foi nada. tudo, né? Porque não construiu uma mentalidade para poder utilizar isso daí. Então, esse é o primeiro passo, né? Você Sim. ter essa discussão sobre o que eu quero fazer, porque o dinheiro é o meio, né? Pelo qual eu vou realizar e concretizar os meus sonhos, os meus projetos de vida, né? Para isso, o que é que você precisa? Né? Isso, como disse, o dinheiro não Não tolera maus trata maus tratos, né? Ele tratos. muda Ele de muda de mão mão. e Tem que ser vai bem mesmo. tratado, né? Bem tratado. E aí, o segundo passo para isso poder acontecer bem é você ter uma consciência da sua vida financeira, que começa com aquele seu orçamento. Parece chato, mas saber como é que eu estou gastando meu dinheiro é super importante. Porque é esse raio-x que me permite decisões mais inteligentes. Vou dar um exemplo fácil aqui, né? E já contrariando essa ideia, então tem que sair cortando gasto. Não, não é isso bem isso, né? O que você tem que fazer é gastar de forma eficiente. Sim. Então, quando você olha e vê que você está assinando 5 fontes de streaming, os cliques da vida aí, né? Você assina 5 e você consome, sei lá, vinte Ah, por bom, cento a gente disso, tem né? tempo. É Você não isso mesmo. consome nada? Então, o que você faz? Pega esses R$ 300 que você está gastando com assinatura e coloca em outra coisa. Então, longe de virar o mão de vaca que não gasta com nada. Não, isso é errado, isso é ruim, né? Você tem que gastar o seu recurso, mas de forma eficiente. Então, opa, Inteligente. R$ 300 que estão indo pro ralo, desperdiçados, eu vou tirar e vou colocar então nessa minha mentoria, eu vou tirar e vou colocar então nesse meu outro programa, então eu vou tirar e vou guardar ele para no final do ano trocar de carro, eu vou tirar daqui e vou guardar para fazer uma viagem no final de semana, alguma coisa, né? Então isso muda quando você sabe como é que você está gastando o seu dinheiro,
né? E você descobre que às vezes, nossa, né? Ah, mas eu só tomo um café na padaria, né? Depois do almoço. Mas um café são 7, 8 reais. Vezes 5 são 40, né? Vezes 4 semanas são 160 reais. É verdade. Tem lá no escritório, eu podia voltar e tomar lá no escritório. Exatamente. Então, Você aí, não é que você vai. Esses 160 reais sai daqui e entra ali, né? Então, acho que E as assim, pessoas têm fácil. tem uma ideia de para você investir, porque não é só você também relocar o seu dinheiro. Você pode investir com pouco hoje em dia, né, Pablo? Não é assim, Então, você tem que ter 1 milhão para começar a é investir. aí que vem o quarto passo, né? O PGS ele se escora em 5 passos, né? O quarto passo, então o primeiro é você entender para que você quer. O segundo e o terceiro é você ter a ciência de como é que você gasta e fazer depois as análises e as remodelações. Não vou nem falar corte, hein? É remodelação inteligente. Para daí no quarto você entender, calma, é um termo da administração, mas isso que não vai virar conversa de administração. Se chama fluxo de caixa. Esse é o nome, tá? Mas o que é esse nome? É entender entrada e saída. Quando você entende quanto dinheiro entra, né, e quanto dinheiro sai, você começa a entender esse fluxo. E aí, opa, no momento que está sobrando, o quinto passo, inteligência financeira, utilizar os produtos financeiros para poder multiplicar. Porque simplesmente guardar 300 reais por mês é ótimo, mas está longe de ser o mais eficiente, né? É por conta de várias razões. E aí é outro mito que, então eu preciso ter muito dinheiro para poder investir. Não, hoje com 50, 60 reais, Olha, você consegue ter os mesmos produtos que as pessoas têm com 100, 200 mil reais. Tá? Então aí você entra uma sacada que é, primeiro, né? Eu só vou precisar me preocupar com dinheiro quando eu tiver muito dinheiro. Errado. Quem cuida bem exatamente. de 50 reais, cuida bem de 50 mil reais. Exatamente. O contrário, né? É totalmente verdade. Não sabe o que fazer com 50 reais hoje, não vai saber o que fazer com 50 mil reais amanhã, né? Se eu te der Certamente. 50 reais hoje, Gisele, você não fala, não sei o que fazer com ele, eu posso te dar o dinheiro que eu for, você não vai saber o que Não fazer vai mesmo, saber fazer, né? né? E aí, quando você entende que, poxa, então com 50 reais já começo a fazer alguma coisa, isso vira um hábito, poxa, né? Volta lá para o primeiro. Para todo propósito, eu vou precisar dedicação. E dedicação muitas vezes é abrir mão de uma coisa para ter a outra. Não dá para ter os dois, né? Sem dúvida. Então, mas simplesmente abrir mão de alguma coisa sem ter razão pela qual, isso não se sustenta. Eu não vejo. Porque motivação é cada um com a Sim. sua. Eu posso te falar um monte de coisas aqui. Se terminou a nossa conversa, você não foi lá e pôs em prática, não adiantou Mas nada as minhas também tem lindas que tocar meu palavras. coração, né? Tem que ser meu. Não adianta ser a Exato, sua né? vontade. É você, né? E aí, se você vê uma razão pela qual você está fazendo aqui, olha, hoje eu, né, ao invés de sair de quinta e sexta, agora eu estou saindo só de sexta. O dinheiro da quinta, né? Puxa, seria legal estar lá com os meus amigos, mas aquele dinheiro eu estou colocando nesse outro projeto, que daqui a 6 meses é isso que eu vou fazer, né? Daqui a um ano é isso que eu vou fazer. Então, quando você começa a ver essas coisas acontecendo, isso vira, né, um moto contínuo, onde é gostoso, você tem um prazer e você entende que, poxa, né? O abrir mão não é uma punição contra os meus princípios. Pelo contrário, né? É um fortalecimento do meu Deixa de planejamento. Né? ser sacrifício, né? Deixa E começa de a ser virar sacrifício, incentivo, perfeito. né? Muito bom. Você falou a palavra que é perfeita, né? Eu até estava buscando isso mesmo, né? As pessoas às vezes veem isso como sacrifício. Você deixa de ver como sacrifício quando ele tem uma razão para acontecer. Se ele tem razão para acontecer, não é sacrifício, é É, construção, né? eu escutei uma vez uma pessoa falando que trabalhar muito não é o problema. As pessoas não morrem de trabalhar muito, mas de Não, trabalhar muito sem ver o resultado. Então, eu acho que é a mesma coisa. Você pode trabalhar muito. Se você está vendo resultado, você está cada vez mais tendo incentivo para poder fazer o que você fazia. Mas você tem que ver resultado. É a mesma coisa, né? Você não sai na quinta, mas você vê que aquilo ali está te dando fruto. Você começa daqui a pouco não querer sair na sexta também para ver daqui aquele incentivo, para a pouco depois poder sair com e isso mais tranquilidade, porque você começa né? a encontrar os círculos de amizades que têm interesses iguais, né? Imagina, Sim, você precisa fazer exercício físico por alguma razão, né? Só que você está num grupo de pessoas que não faz exercício físico, você não vai ter motivação, né? exatamente. Agora, você precisa fazer exercício físico e começa a conviver com pessoas que fazem, aquilo te motiva, é natural fazer. E isso é para qualquer coisa. Para O qualquer exemplo do coisa. esporte, ele é bom, né? Ele é mais fácil é mais tangível mesmo, né? Mas Sim, é isso, se você incentivo. não tiver motivação,
né? E a motivação é você. Esquece que você precisa de alguém todo dia para te dar Não, tem que ser força. você. Não. É Mas você tem que você ter com o o seu propósito. plano. Você tem que ter Você esse acorda, propósito meu para ter a propósito hoje motivação. é esse. Bora, né? Exatamente. Aí deixa a força de vontade, ela é criada, ela não vem do além, não é um Não, negócio que metafísico. Não, não, não não, é não, uma não. mágica, assim, não é um Não, pozinho não. mágico, não, que vem lá da E terra do nunca, vai ter não. dias que você vai estar mais motivado naturalmente. Vai ter dias que você vai estar menos. Mas aí é hora de lembrar, opa, mas espera lá, Por é quê? por isso que eu estou fazendo. Então, mesmo cansado, mesmo sem muita vontade, eu vou fazer porque eu sei, né, o quão importante o tijolo de hoje vai ser na construção Tem que ter aquele que eu porquê. tô edificando, né? Então, você tem essas aulas aí, né, de matemática no colégio. O seu colégio é escola americana? É bilíngue? É o quê? É uma escola internacional, né? É uma escola Internacional? brasileira, mas ela é internacional, ela segue o currículo IB, né? Então é um programa bem denso, né? Um programa bem interessante, né? Voltado para essa comunidade. Mas além desse trabalho que eu tenho em escola, eu tenho meus programas de mentoria, né? Então eu Pois é, como é que desenvolvo, porque tá a aí? Tá escola é aberto durante o o seu dia, programa né? de mentoria? Como é que tá? Quer fazer, mas quer fazer em inglês. É, olha, já já a gente vai ter que abrir um programa de mentoria em inglês, Pois né? Porque a gente é. está começando a juntar aqui uma turma, né? Vai ser super legal fazer os Não, dois. vai ser muito Em, legal, ag- não é? é, Em agosto eu vou abrir uma turma nova da minha mentoria, né? É um programa de 8 semanas, né? Essas 8 semanas são basicamente 3 blocos, né? O primeiro bloco é a psicologia financeira, é você entender as questões relacionadas ao dinheiro. O segundo bloco é a educação financeira, que é você aprender a cuidar bem do seu dinheiro. Então entende a razão, aprende a cuidar. E aí o terceiro bloco é a inteligência financeira, que é você aprender quais são os produtos financeiros que existem no mercado e como é que eu posso utilizá-los para potencializar o crescimento do meu patrimônio. Né? Que é aquela história, se eu guardar R$ 300 por mês, né, durante um ano, eu vou ter R$ 3.600 no cofrinho. Mas se você aprender a investir, você vai conseguir ganhar aí 10, 12% no ano de juros, né? Se a gente vive inflação, isso é extremamente importante, porque senão o dinheiro perde valor ao longo do tempo. Então, é extremamente importante. Agora, qual é a grande picaretagem, né, que tem a rodo pela internet? As pessoas só querem a inteligência financeira. Ah, me diz aí aonde eu ponho meu dinheiro. De novo, se você não sabe cuidar do seu dinheiro, né, não adianta eu te falar qual que é um bom produto, porque você não tem nem razão pela qual você gostaria de fazer essas coisas. É. Você simplesmente quer um atalho, né? Você quer ganhar dinheiro fácil, Tem que né, sem entender o esforço. processo, Não né? existe, Ter não o seu objetivo, o existe. seu propósito, e entender o processo, né? Então é um programa de 8 semanas, É né? rápido, né, É Pablo? rápido. Programa É rápido. outro mito também. As pessoas acham que é uma nova faculdade, não É. é, não é, né? São encontros semanais, né? Mais ou menos 2 horas de encontro. Todos eles estão ao vivo, todos eles são 5, né? São comigo. E aí acaba acontecendo que o intuito é ensinar cada um personalizar a sua vida. Então, não é uma planilha que todo mundo usa. Não, não. Cada um tem a sua, porque cada um tem sua vida, É. né? O jeito que a Gisele tem a vida financeira dela é diferente do Pablo, que é diferente do André, da Joana, da Maria. Sem Cada um dúvida. vai, e mais, né? Tudo é dinâmico. Daqui a 6 meses eu posso mudar de patamar. Então, se eu Sim. aprender a configurar e ajustar isso a todo momento, a qualquer que seja a mudança que venha, eu estou pronto para me ajeitar, né? É, para você Então, entender o processo. E eu vou como é que a fazer gente faz para entrar nessa mentoria aí? Então, adorei. Isso é uma coisa que eu precisava Você é muito. mais Como é que que faz? bem-vinda, né? Eu vou fazer um workshop no dia 30 de julho, né? Então é só me seguir lá no meu perfil do Instagram, que eu vou também divulgar por lá. Esse workshop eu vou mostrar exatamente como é que eu desenvolvo, como é que é a mentoria. E só o workshop já faz com que a pessoa saia perdendo o sono, sabe? Porque já é uma conversa suficiente para reconfiguração de ideias e falar assim, só daquela conversa eu já tive uma sacada aqui, uma ideia lá, já percebi que dá para mudar isso aqui, né? Porque é isso mesmo, muitas vezes, né, as soluções elas são muito mais simples do que a gente imagina, só falta alguém tá te mostrando e percebendo O como ela caminho. funciona. E às vezes as pessoas querem coisas mirabolantes, né, É, cheias de fogos de artifício. Fica tranquilo que às não vezes precisa. né, o Eu mais coloquei seu simples, né? Instagram aí, confere para Ah, mim, por sim, favor. perfeito. É isso mesmo, Pablo Ganassim, sou eu mesmo. O Tá Grana certinho esse Instagram aí. Sim é só para os alunos da mentoria, né? O Instagram é Grana Sim. É isso? Depois que você entra para a comunidade Vira BGS, né? Grana Sim. A comunidade grana sim, exatamente. E esse é o Beleza. intuito, né? É você entender Muito que bom. criar na mentalidade das pessoas a ideia de que o dinheiro é a ferramenta, não é o fim, Sim. né? Eu não sou aquele que só quer dinheiro porque eu quero dinheiro. Não, 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 não.
Eu quero e eu planejo e eu construo porque eu quero chegar lá. Então eu preciso desse meio para poder chegar lá. Se todos nós tivermos isso, e olha, quanto mais pessoas tiverem isso bem resolvido nas suas vidas, né? Melhor a cidade para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, dá Com para todo mundo certeza. ter, sabe? Não, Mas tem não é um mais negócio de espaço para quem está canibal. mais preparado, né, Pablo? A É, gente tem que deixar isso. As pessoas têm que ter essa consciência, se preparar com quanto tempo, com melhor paciência. preparado, a gente volta no começo da conversa nossa, né? Sim, As oportunidades não surgem, né, ao acaso, assim, de é, surpresa, né? sem Quando você dúvida, está melhor preparado, né, você está sem buscando essas dúvida. oportunidades. Elas vão aparecer, É, mas não elas vão por bater na sua acaso, porta. né? É, Sem elas dúvida. vão aparecer porque você plantou para buscá-las, né? Isso eu acho incrível, É, porque deixa de ser, não tem sorte, não tem acaso, não, não tem magia, né? Tem não tem um não. caminho que você foi construindo, isso é É muito isso aí, legal. a gente tem que fazer nosso caminho, não é Nem isso? faz. É isso Muito aí. bem, E muito você também bom, tem adorei. o seu programa, né? Eu sei que você E tem. também estou lançando aí meu curso em agosto. Estou fazendo essas lives toda quarta-feira, 11 horas. Vou falar melhor dele na semana que vem, porque hoje a gente quis dar essa paradinha aí para conversar com você. Estou lançando o curso de inglês, que eu tive agora em São Paulo, né? Então a gente teve esse desafio aí de aprender mais sobre o curso digital. Então lanço o curso de inglês aí para básico, para quem está começando, para quem precisa se preparar aí para ganhar mais dinheiro e aprender o que fazer com ele, né? É, Então, é vamos esse nos mesmo, né? preparar. Lanço aí, vou começar já a preparação, as pré-matrículas agora semana que vem, com todas as informações lá no meu Instagram. A partir de quarta-feira vou dar aí uma aulinha para preparar o meu método, porque eu trabalho com foco na pronúncia e sem tradução. Então, eu não trabalho com tradução. Então, as pessoas acham assim, nossa senhora, mas nós vamos trabalhar sem traduzir nada. Então, quarta-feira que vem, eu convido você para vir aí entender como que você aprende inglês sem traduzir. Vou dar um exemplo aí de aula para convidar vocês aí para meu curso online, que eu vou lançar em agosto E também. olha, Combinado? essa é uma maneira que eu vivi, né, recentemente, que é estudar o inglês, mas zero português, né? Toda e qualquer tradução, né, a gente tem que falar, vamos então buscar uma maneira alternativa de falar aquele inglês, de buscar o meaning, né, o significado em inglês, e isso melhora muito a Entender pelo pronúncia e o vocabulário, contexto, né? né? Você não tem que É, saber todas isso, as porque palavras. aí você É, abre a sua cabeça a ponto de exatamente, saber falar sobre aquilo, né? E saber exatamente. construir uma conversa a respeito daquilo. Então, muitas vezes eu preciso do termo específico, mas muitas vezes eu preciso saber, né, transmitir para você aquele termo específico. E isso é uma mudança Exatamente, é você de nível de aprender pelo conversação. contexto, você não ficar preso na tradução de cada palavrinha, você É, aprender pelo contexto. Então, na é, quarta-feira que vem, na live de 11 horas, eu quero falar sobre isso, dar uns exemplos de aula e eu vou lançar também aí e o curso esses, do inglês aí online, tá e bom? esse seu nível iniciante aí já é iniciante nível, né? Foguete, não tenha Nível dúvida, hard, viu? né? Muito bom. Isso aí. Incrível, Então, legal dia demais. 30, 30 de você vai julho, ter lá o né? workshop, estarei 19 lá, horas, quero mas vou divulgar por participar. lá. Muito Perfeito. interessante, eu adorei. E aguardo vocês todos aí, quarta-feira que vem, às 11 horas, na live de toda quarta, mas falando especialmente do curso online que nós vamos lançar. Maravilha. Adorei Gisele, muito o papo, obrigado falar com pelo. você. Adorei. Depois vem contar para nós aí como que vai Claro. ser a próxima mentoria em inglês. A gente vai E se muito falando. obrigado pela oportunidade, pelo papo, pela conversa aí. Foi Obrigada eu, extremamente adorei. agradável. Vamos se Todos muito falando aí, bem-vindos tá aí bom? para estar com a Segue lá gente o aí. Pablo, gente, dia 30, todo mundo lá, estarei lá também. Que horas que vai ser, Pablo? Às 19 horas. 9 horas no seu 19 Instagram. horas. Tá, Tá, joia. joia? Nos Obrigado, encontramos gente. lá então. Obrigado, Gisele. Até Obrigada, viu? mais. Com Deus, tchau.